Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o caso que aconteceu aí com o nosso amigo Ian, né, o motorista 6 estrelas. Esse caso repercutiu muito, muita gente falando sobre isso, e é uma coisa que a gente sempre aborda aqui no canal, né, uma coisa que pode acontecer com qualquer motorista. Tá um pouco chuvoso aqui no Rio de Janeiro, talvez o áudio não esteja tão bom, mas eu vou tentar gravar assim mesmo. Porque, olha só, temos aí um motorista que é um influenciador grande, que já está aí há muito tempo. Pelo que ele mostrou ali, era um motorista, né, 100%, tinha nota 5, fazia tudo certinho e foi bloqueado. O que eu sempre falo com vocês aqui, cara, trabalhar com aplicativo não é só números, não dá para você confiar só nos números. Por quê? Porque tem os riscos. Não adianta você vir e falar, pô, eu consigo comprar um carro pagando 4 mil de parcela, porque eu vou fazer 9 mil, fico com 5. Sim, mas e o risco de você ser bloqueado? Né? Graças a Deus ali ele conseguiu desbloquear a conta, foi desbanido, tá tudo bem. Mas e você? E o risco de você ser bloqueado com um financiamento de 4 mil reais na mão? Não é o caso dele, mas eu tô falando do caso de outros motoristas, né? Com financiamento de 4 mil reais na mão. Como é que você ia fazer? O que ia acontecer com a sua vida e com esse carro? Vamos tentar pensar um pouco aqui. Primeiro, você não ia conseguir vender. Segundo, você ia ter uma dívida imensa no seu nome. E o banco ia correr atrás dessa dívida, porque é uma dívida grande. Às vezes o pessoal se engana, né? Confunde isso com empréstimo, que o cara faz empréstimo ali, suja o nome, depois de 5 anos está limpo. Esse tipo de dívida não, cara. Dívida aí de 150, 200 mil reais não é assim que funciona não, né? Então vamos lá. Você não vai conseguir vender o carro, porque não são muitas pessoas que conseguem pagar 4 mil de parcela, ainda mais se não for motorista de aplicativo. Se você tentar empurrar o carro de graça, a pessoa não aceita. Por exemplo, você chegar para mim e falar, Renan, eu te dou 10 mil reais e você assume meu financiamento de 45 vezes de 4 mil reais. Não vou querer. É impossível assumir um financiamento desse, né? E isso é o pensamento de 99% das pessoas. Então você não consegue vender o carro, você não consegue pagar o carro, você vai fazer o quê? Simplesmente ele vai ficar na sua garagem, apodrecendo, ou você vai sair com ele e ele vai se tornar busca e apreensão. Em qualquer blitz que você vai parar, você vai perder o carro. Então, esse é o risco que a gente corre. No caso lá do Ian, tinha um financiamento ok, de um carro híbrido, juntou dinheiro, deu de entrada no carro, tu vê que é uma pessoa organizada, e mesmo assim com o bloqueio ficou sem chão, nas palavras dele, ficou sem chão. Eu também ficaria sem chão, cara, se eu fosse bloqueado da Uber ou da 99, porque é nosso ganha-pão, é uma parte da nossa renda. Como ele disse lá, ele tem outras fontes de renda, né? Quem trabalha com a internet tem outras fontes de renda, tem vendas, tem o YouTube, tem parceria, tem um monte de coisa, cara. Às vezes pode ter até outra renda fora da internet também. Enfim, agora imagina um motorista que só tem os aplicativos. Fica complicado, não fica? Eu lembro de uma época do Uber do chefe, do Rafael. Na época que ele veio com a ideia do Corolla híbrido. Foi o primeiro, eu acho, a colocar o Corolla híbrido nos aplicativos, né? Olha como funcionam as coisas. Ele falou, eu lembro até hoje do vídeo, cara. Ele falou o seguinte, ó, comprei um Corolla híbrido para trabalhar nos aplicativos, mas prestem atenção. Aí ele fala, né, que o carro é muito bom, que é maravilhoso, fazia 22 por litro, não gastava quase nada de combustível, né, o IPVA baratinho porque era híbrido. Mas ele falava o seguinte, pessoal, presta atenção. Eu era taxista, tinha experiência na rua, então sei trabalhar. Tinha 2 carros, porque na época ele tinha o March lá e o Kicks, se eu não me engano. Tenho 2 carros e tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Comprei o Corolla híbrido. Só que ele fala tudo isso. Na cabeça do motorista aqui que só tem a Uber ou a 99 como fonte de renda, ele pensa o seguinte, nossa, ele tá falando que o Corolla híbrido é o melhor, eu vou colocar um Corolla híbrido na rua também. Vou me virar aí, né, que aqui no Rio de Janeiro tem muito do jeitinho. Cara, aqui tem muito do jeitinho. Como é que é esse jeitinho? Você chega numa agência, quer um Corolla. Você não tem nome para financiar um Corolla, né? Você não tem renda para isso, seu nome não financia aquele carro. Mas sempre tem alguém, né? Sempre tem um vendedor ali, um dono de loja que consegue dar um jeitinho para você financiar. Ou seja, você vai ficar com um financiamento muito acima do seu padrão de vida, muito acima do seu limite, mas vai conseguir fazer. Então, vem um cara tipo o Uber do chefe e fala, cara, eu consegui o Corolla, comprei para botar na rua, mas eu tenho um Kicks, tenho um Nissan March, dei uma entrada, fiz isso e aquilo. Tu vê que o cara tem um monte de fonte de renda, tem carro, tem experiência e colocou um Corolla híbrido. Aí um monte de gente se enfiou em financiamento caro, achando que ia ter o mesmo resultado que o Rafael. Só que a vida do Rafael é diferente da vida de um monte de pessoas. Então, você tem que medir o que o influencer está falando e o que serve para a sua vida. Você só tem os aplicativos como fonte de renda, não dá para arriscar.
Não dá para fazer muita coisa, não dá para você fazer muitas dívidas, se arriscar muito. Agora, vamos pegar o caso do Ian. O cara tem o YouTube, o cara tem vendas, o cara tem, sei lá, parceria, e o cara também tem os aplicativos, né? Temos o caso também do Fernando Floripa também, que já falou sobre que ele investe, né? Tem investimentos, já até comentou num short dele antigo sobre fundos imobiliários. Então tu vê que é outro cara que tem mente para ter outras fontes de renda. Então tudo isso conta na aquisição de um carro. Por exemplo, chega na vida do Ian, é bloqueado. Cara, certeza que mesmo se ele não se desbloqueasse, mesmo que se ele não fosse desbanido, ele teria como se manter. Ele ia dar o jeito dele, porque é uma pessoa que tem a cabeça boa. Porque se para começar, se ele já é influencer, ele já tem a mentalidade de ter mais fontes de renda. Então ele tem uma cabeça boa para ganhar dinheiro. Não é porque é influencer, porque é YouTube, porque tem parceria, porque vende curso. Não é nada disso. O cara que tem a cabeça para ter múltiplas fontes de renda, ele consegue se virar nessa situação. Agora, se é outro motorista que vem com a cabeça lá do CLT, que acha que a empresa tem que ser, né, o papai dele, que tem que fazer tudo por ele, né, e que ele não precisa pensar para trabalhar, esse cara ia se ferrar. Esse cara não ia conseguir sair dessa bola de neve de merda que ele colocou na vida dele. Por causa de um simples carro. Por causa de um simples, né, item, um simples ativo ali que virou o que era uma ferramenta de trabalho, virou uma âncora na sua vida. Então, coloque os riscos da profissão no papel também. Aqui o canal é mais voltado para o pessoal que está entrando agora nos aplicativos, está descobrindo agora, né, esse mundo. Então, o que eu falo para vocês? Eu vou fazer um vídeo sobre isso na segunda-feira. Mas o que eu posso falar para vocês? Cara, independente se você tem R$0, se você tem 150 mil para dar à vista num carro elétrico, segura, guarda esse dinheiro, deixa lá num cofrinho lá que, 150 mil te rende aí R$1.500 por mês livre de imposto. E aluga um carrinho, vai trabalhar com carro alugado, vê se é isso que você quer, vê se você aguenta a rotina, vê se você consegue lucrar com um carro alugado. Por quê? Se você conseguir lucrar com um carrinho alugado, pagando ali 2.800 de aluguel, você vai fazer dinheiro com o próprio. Aí você pesquisa, se você não tem dinheiro, você junta um dinheiro para dar de entrada, um dinheiro bom. Eu sempre falo aqui no canal, cara, quer comprar um carro? Você pode colocar um Porsche, né, Taycan elétrico de 600 mil no aplicativo. Não tem problema. Se você financiar apenas 50 mil desse valor. Por quê? Porque, cara, na maior parte do estado, do país, se você financiar 50 mil em 48 vezes, você vai ter ali uma parcelinha de R$1.500, R$1.600 para pagar. Essa parcela é fácil de você pagar com motor de aplicativo. Agora, se você vinha financiar um carro por ego, às vezes o cara tem ali 40 mil na mão. Ele pode comprar um Sandero, pode comprar um Logan, pode comprar um Gol, né, pode comprar um carro básico para trabalhar, para começar a trabalhar ou para continuar trabalhando, um carro à vista. Só que na ideia de que ele tem que ter o mesmo carro do influenciador que ele vê, ele quer comprar um Corolla híbrido, quer comprar um Dolphin, quer comprar, sei lá, um Fastback, um T-Cross, né, quer comprar um Onix Plus Premier para rodar só no Comfort. E nisso ele pega esses 40 mil, que podia estar comprando um carro à vista, sem parcela, dá de entrada e fica pagando aí 2.500, 3, 2.800. Isso é um peso que hoje nos aplicativos não é mais aceitável. Dificilmente alguém que tem uma parcela aí de R$2.500, né, mais combustível, então mais energia, mais as despesas normais de um carro, manutenção, pneu, IPVA, seguro e tal, vai conseguir trabalhar tranquilamente. Nós não estamos falando de dinheiro, estamos falando de liberdade, de tranquilidade. Você que tem uma parcela de R$2.500, você consegue trabalhar 8 horas por dia, 5 dias na semana? 10 horas por dia, 5 dias na semana? No máximo, para fazer ali 200 horas mensais? 50 horas semanais? Se você acha que esse valor, esse tempo de trabalho, não paga suas contas, cara, alguma coisa está errada. Pode ser sim o KM da sua cidade, o tempo, né, de corrida, às vezes na cidade muito engarrafada, como também pode ser, que na maior parte dos casos é, a sua despesa mensal, o seu carro consumindo muito. É um cara que às vezes não sabe dirigir, tá? Tem muito motorista que não sabe dirigir economicamente e tem um carro lá 1.0 fazendo 5 km por litro. Aí essa é a desculpa para ele se enfiar num financiamento de R$4.000 de um carro elétrico. Meu carro bebe muito, eu tô gastando muito dinheiro com combustível, então preciso de um carro elétrico. Às vezes esse cara só precisa aprender a dirigir. Ele consegue aí cair pela metade o custo de combustível. Então, o que eu quero apontar aqui nesse vídeo? A maioria dos problemas que nós temos como motorista, né, pelo menos metade deles, a culpa é do motorista.
A outra metade, com certeza, é da plataforma. Cara, plataforma, eu não tô defendendo plataforma aqui. Uber, 99, InDrive, são mafiosas, querem escravizar o motorista. A palavra é essa, escravizar. É uma escravidão digital. Por quê? Você pegar o rendimento de uma pessoa e começar a baixar para fazer essa pessoa trabalhar mais, você usar de artifícios para manter mais gente na rua por mais horas, que é o que a Uber faz, porque você pega uma região totalmente no dinâmico, né, tudo vermelho ali, mais 15, e simplesmente não toca a corrida. Simplesmente o que toca para você são corridas que ninguém aceitou. Alguém que está sem dinâmico recebe a corrida na sua frente, só para ela não te pagar o dinâmico porque, do movimento alto ali da cidade. Então, para mim, isso são táticas mafiosas dessas plataformas para manter o máximo de motorista possível na rua, tirando o máximo do passageiro e repassando o mínimo para o motorista. Então, nós sabemos que as plataformas fazem isso. Só que também tem a responsabilidade dos motoristas. Tem muito motorista que parece criança, não quer assumir responsabilidade. Ele não quer assumir que ele está errado. Ele faz um financiamento alto, não sabe dirigir, não sabe manter o carro. Às vezes o carro está pedindo arrego, luz de injeção acesa ali, o motor com um barulhinho. Às vezes uma vela que já está falhando, que ele passou do momento de trocar, né? Às vezes, uma manutenção que ele faça vai economizar mais do que se ele manter o carro daquele jeito. Só que ele não quer essa responsabilidade. Ele não quer resolver o problema dele. Ele só quer que o carro funcione até eternamente. Ele quer que o aplicativo continue pagando eternamente bem e ele não precisa fazer nada. Então, para mim, tem muito motorista que parece criança birrenta. Ele quer porque quer e pronto. Então, esse tipo de motorista, ele sempre vai estar quebrando a cara nos aplicativos. Aí, pegamos o exemplo do Ian, um motorista top, um cara bom ali que tu vê que tem um controle financeiro. Até quando ele comprou o carro, ele mostrou como é que ele fez, o que ele colocou ali de dinheiro, o quanto ele paga por mês, fez todos os cálculos certinhos. E nós temos os motoristas emocionados, que vê um youtuber comprando um carro elétrico, um carro híbrido, né, e fala, eu preciso daquele carro, que com aquele carro eu vou mudar de vida. Não vai, meu amigo. Quem tem o dom, quem tem o poder de mudar a sua vida é só você, não é o carro. Não é você sair de um carro aí que você não soube cuidar para um elétrico achando que vai mudar de vida. Você também não vai saber cuidar desse carro, vai continuar sem saber dirigir e vai continuar com os mesmos problemas, só que dessa vez com financiamento bem maior. Quando os aplicativos te banirem, o que você vai fazer? Tá pegando a ideia do vídeo, a mensagem que eu quero passar aqui? Coloque também no papel os riscos da profissão. Então, Renan, eu não tenho nada, eu quero começar nos aplicativos. Cara, começa com um carrinho alugado. Ah, Renan, tô nos aplicativos aqui, tem o meu carrinho quitado ali, meu Gol. Vale a pena eu trocar? Não, não vale. Hoje em dia, o que vale a pena é você colocar na sua cabeça que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia é escravidão. Se você tem seu carrinho quitado, você consegue trabalhar ali 8, 10 horas por dia, ter 2 diazinhos de folga, cara, tá maravilhoso. Tá melhor que muita gente aí, muito motorista, muito trabalhador CLT. Tá melhor que muito empresário, porque, cara, tu pega um empresário aí que às vezes até ganha bem. O cara trabalha de domingo a domingo, 15 horas por dia. O cara tá em casa e tá resolvendo o problema, né? Então, se você consegue ali trabalhar 8 horinhas por dia, 5 dias na semana, e esse resto do tempo aí você consegue estudar para alguma coisa, tentar abrir um empreendimento, tentar evoluir na vida para sair dessa vida, cara, você já tá na frente de 99% das pessoas. Porque a maioria, cara, a maioria de nós, motoristas de aplicativo, vão quebrar nessa vida. Vão quebrar. O pessoal vai esperar chegar no momento que não dá mais, que quebrar, que o carro der um problema grande, ele tiver com o cartão de crédito estourado e não tiver como resolver para poder se mexer. Aí ele vai falar o seguinte, pô, agora realmente não tem como eu continuar, agora eu vou procurar o que fazer fora dos aplicativos. Aí o cara não estudou, não estudou para concurso, né? Não passou em nenhum concurso, não pensou em abrir um empreendimento, não pensou em talvez fazer um curso técnico para uma área aí que ele goste ou que ele acha que pague melhor. E agora que ele está sem renda, ele vai começar a pensar no que fazer da vida. Então, pessoal, não seja esse tipo de motorista, beleza? E se você quer mais dicas sobre como trabalhar como motorista de aplicativo, eu sugiro assistir esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu estou dando 20 dicas de como melhorar seu faturamento, como baixar suas despesas e não cair nas armadilhas dos aplicativos, beleza? Te vejo lá.